Oitava live sobre a chave mestra do universo. Estamos no capítulo 8, o poder do agora. Mas é importante, enquanto você já vai pegando o aviãozinho aqui embaixo e compartilhando para o máximo de pessoas que você puder. Se for 2 tá bom, se for 3 tá bom, mas seja transbordante. Quem é o transbordante? É aquele que pega um conteúdo bom, um conteúdo que ajuda as pessoas a crescer e compartilha com mais pessoas, né? Para a gente lembrar um pouquinho sobre algumas tarefas que o livro nos deixou. A primeira tarefinha, para quem não se lembra, era um curso de desenvolvimento pessoal. Primeiro passo que nós aprendemos foi: você deve se desenvolver, conhecer sua identidade, conhecer sobre o seu propósito. Depois que você fizer isso, aí você vai para a segunda fase, que é uma vez que você entendeu sobre sua vocação, você pode continuar querendo crescer e se desenvolver, porque agora você já não vai mais se acostumar e querer ser quem você não é. Deixa eu aceitar a solicitação do meu amor. Bom dia. Bom dia. E aí dentro, né, depois que eu já fiz o desenvolvimento pessoal, eu fui para o mapa de mundo das outras pessoas. E aí ele comentou sobre também a gente aprender palavras novas, né, tirar vícios de linguagens, prestar atenção no que a outra pessoa está falando sobre o Bom Dia de Oliveira, prestar atenção sobre o que as outras pessoas estão falando, né? Não é simplesmente Escutar é ouvir. exato. E aí então um pouquinho já com a aula de ontem também, né? Depois vai falar sobre a sua roupa, que muitas vezes ter menos roupa pode ser até mais. Ele falou para ir sobre consultoria de imagem, fazer uma limpa no guarda-roupa, participar também com o personal sobre coloração. E na sequência ele falou sobre a linguagem não verbal. 55% é a nossa linguagem não verbal. E ele comentou para ler sobre o livro O Corpo Fala, porque é o posicionamento do corpo, às vezes aquele tique de você ficar balançando a perna representa algo que acontece com você de forma inconsciente. Ele falou ontem, né, nós falamos ontem na live sobre a sutileza de usar os tons de voz, né, entender. E ele comentou para fazer aula de canto, fazer um coach vocal ou colocar uma data, né, para pesquisar na internet sobre os tipos de vozes e estudar sobre isso. E por último, porém não menos importante, a diferença entre escutar e ouvir. Escutar é ouvir com a mente. Ouvir é com o coração. Escutar é a pessoa fala, fala, fala e você está ali preocupado em falar e vender seu jabá. Ouvir é você prestar atenção no que a pessoa está falando e entender o que ela está falando. Então, um bom vendedor, ele sabe ouvir muito bem. E agora, no livro de hoje, nesse momento, nós vamos falar sobre o 8º capítulo. A sua vida está configurada no agora? É uma pergunta. E aí, Daki, o que você acha? Sua vida está configurada no agora? Deveria, pelo menos, estar configurada todo instante o agora. Quando você está configurado, quando você configurar sua mentalidade no agora, ficará mais interessante e tornará a pessoa à sua frente mais interessante também. Muitos pensamentos, ou muitas vezes pensamos, que apenas os outros são desinteressantes e chatos, quando na verdade, a maioria das vezes, nós estamos tão desinteressantes até para nós mesmos, que não conseguimos ver o quanto aquele que está próximo de nós pode ser interessante. O desenho abaixo parece uma bobeira, mas ele mudou minha vida. Eu tinha déficit de atenção. Na medicina, o déficit de atenção não tem cura, mas através deste desenho eu mudei a minha realidade. Aqui, ó. Deixa eu mostrar o desenho. Aqui em cima está escrito lugar, aqui embaixo situação e aqui em cima pessoa. Lugar, situação e pessoa. E o núcleo? O que seria ele? Agora, 10%. Ou seja, entre a intersecção do lugar, da pessoa
e da situação, bem no meinho, existe uma intersecção. Essa é onde está o agora. Lugar, situação e pessoa. Ou lugar, pessoa. E o eu está aqui fora dele, né? Tem um eu aqui em cima. Esse círculo central é o raio em onde você está agora. Ou seja, é você. Existem três situações e você tem que se conectar e ficar no núcleo, no meio das três, que são o lugar, a situação e a pessoa. Você é o núcleo e é você que fará a conexão dos três pontos. Se você não estiver no agora, logo você não consegue se conectar, certo? Esses três pontos. Quando você é multitarefa, você vive uma vida sem se conectar com a pessoa que está na sua frente, a situação que está acontecendo e ao lugar que você está. Qual é o lugar mais importante do mundo? O que você está agora. É o lugar onde você está lendo este livro. O agora. Qual é a situação mais importante agora? É que você está vivendo agora. Não é o boleto da escola do seu filho que você tem que pagar. A situação mais importante agora é essa leitura. Qual é a pessoa mais importante para você agora? Eu. No caso aqui, ele está falando para o Você. Marçal. Ai, tomar banho, rapaz! Você entende o que eu estou falando? É sempre o momento, o lugar e a pessoa. Suponhamos que eu vá para o Parque Ibirapuera em São Paulo. Qual é o lugar mais importante do mundo quando eu estiver lá? Tem que ser lá. O Parque Ibirapuera. Qual vai ser a pessoa mais importante? É que estiver comigo lá. Isso aí. Qual a situação será a mais importante? É que eu estiver vivendo naquele momento. A situação é onde tem um ponto de convergência. Isso aí. Quando eu não me conecto com essas três esferas, qualquer uma delas, ao me desconectar, eu encerro a conexão com o agora. Ó, o Cláudio também, bom dia, Cláudio. Quem puder já ir pegando aí, compartilhando essa live, pode compartilhar com mais pessoas para eles viverem o agora, né? Preste atenção, em todo lugar que você estiver, o Mestre Jesus te direcionou a amar ao próximo como a ti mesmo. Se você é um núcleo que se ama, você vai simplesmente fazer o que ele mandou e amar o próximo. Porque coisas extraordinárias e sobrenaturais não acontecem com você, porque você não sabia do poder do agora. O agora é onde eu preciso depositar 70% da minha energia, da minha atenção, da minha vontade. O passado aponta para a depressão. Eu me desconecto da situação que estou vivendo agora, da pessoa e do lugar de agora. Quando eu vivo em ansiedade, estou vivendo em um modo do futuro. Adão, por exemplo, esqueceu o Éden, o lugar. Esqueceu Deus, a pessoa, que estava lá no Éden, que descia toda virada de dia, segundo os judeus, às 18 horas. Esqueceu da situação, que não era para trabalhar, era só para descansar. Essa é a situação, a vida inteira. Mas o que ele fez? Ele perdeu o agora, ficou ansioso e vazou do jardim. Fala comigo, é uma porcaria, uma bosta, um negócio desse, não é? Você falou uma bosta da história de Adão, mas está acabando com a sua própria vida. Por quê? Porque você não repete isso falando sobre você mesmo. Existe o agora e é a única coisa que você tem. Você está usando o poder do agora no trabalho, na sua casa, na relação com seus pais, com seus filhos? Você está usando o poder do agora nessa leitura? Tente sempre escorizar, que é criar scores, né? Fazer o ranking e saber onde você está falhando ou acertando mais. Isso é importante para que você possa mudar a rota quando necessário e acessar sua mudança e transformação em quem você deseja ser e chegar aonde você deseja. Desafio: Já? leia o livro A Única Coisa, de Gary Keller, e o livro O Poder do Agora. Você já leu qual dos dois? Os dois. Eckhart Tolle. Escreva abaixo 3 coisas que você aprendeu em cada livro.
Qual que é o poder do O agora? Pablo Marçal, deixa eu falar pra você, você fez um negócio aqui pra escrever 3 coisas, só que você só deixou 3 linhas. Eu vou ler 2 livros, vou escrever 3 coisas, seriam 6 linhas pelo menos, né, gente? Só se pegar uma folha. Tô zoando, ele deixou espaço aqui pra baixo, você pode continuar escrevendo pra baixo. Tô de sacanagem aqui, tá? É só uma brincadeirinha, gente. Qual que é o poder do agora? O poder do agora. O poder do agora, ele fala muito sobre você estar no momento presente. Por exemplo, né, no poder do agora, eu aprendi uma coisa que eu acho bem interessante, eu até inclusive na mentoria Liberdade Mental eu falo sobre isso, é você deitar, por exemplo, no sofá e antes de você dormir, você vem desligando cada partezinha do corpo. Você vem sentindo a ponta do dedão, depois vai para os outros dedinhos, aí você vem para a planta dos pés, aí você vem para a parte de cima do pé, vem pegando um pedacinho da canela, vai subindo, subindo, subindo até sentir no fio de cabelo. Você procurar sentir. Uma coisa que eu comentei com a Dayana, né? Quando você faz jejum acima de 48 horas, você fica sensível até para sentir a batida do seu coração. Você abraça as pessoas, você sente a batida do coração das outras pessoas. Coisa que você não está acostumado, habituado no dia a dia. Então, o poder do agora é sobre você parar, não é sobre você. Imagina o seguinte: na sua cabeça existem 2 seres. Um é você, consciência. O outro é a sua mente. Você não é a sua mente. E a sua mente mente para você. São 2 fatores importantes que você precisa saber. Você não é a sua mente, existe uma diferença. O que aconteceu com o pecado de Adão e Eva? Ele se apegou à mente dele, ao conhecimento do bem e do mal. Então ele se achou Deus para julgar e agora ele não consegue mais se separar do conhecimento dele. Isso fez com que ele se desconectasse da essência. Uma criança ela tem um superpoder. Pode ver uma criança de 3 meses, ela tem um superpoder, porque ela sorri, todos da casa sorriem junto. Até no velório a criança consegue fazer as pessoas darem risada. E o que ela faz? Ela simplesmente é ela. É porque ela não sabe, não conhece algumas Ela não coisas. tem o quê? Conhecimento da situação. Eu tenho conhecimento do bem e Na do verdade, mal. ela só vive o momento presente, se você parar pra pensar. Uhum. Criança. Então, a criança, e por isso Jesus fala: quem não receber o reino dos céus como uma criança, Aí todo mundo fica falando, infantilizado. Não. É no momento presente. A criança vive no momento presente. Você tem que ser como uma criança vivendo no momento presente. é não ter esse apego à sua identidade. Presente 100%. Nada do passado. Porque quando você está no velório, você não está triste porque a pessoa morreu. Porque ela não está mais ali. Ela já foi Ela para a próxima esqueci. fase. A próxima fase da vida dela. Ela já foi promovida para a próxima fase. Você está triste porque você fica ali no velório lembrando o que aquela pessoa já foi, o que ela já fez para você, por você e para Passado. você. Passado. Ou pensando que não terá mais ela no futuro. Ou seja, você está ansiando o futuro e passado. Você está conectado no agora? Não. E como seria viver um velório no momento presente? Acho que a galera tá dançando, comemorando. Se divertindo, como se fosse uma festa. Faz sentido. Até mesmo porque é, É. teoricamente, uma festa. Se a pessoa viveu bem a vida dela aqui, nós acreditamos na E vida se eterna. não? E se nós julgarmos que ela Aí não comemora viveu do bem? mesmo jeito, é. Tem como saber? Um dia o Wellington Rocha. Tem como saber se a pessoa foi para outro mundo? Não tem. Então comemora do mesmo jeito. Gente, o assunto tá ficando polêmico. Então, o poder do agora é exatamente isso: é de você parar de viver no futuro. Excesso de futuro gera ansiedade, preocupação, que é a má gestão da sua imaginação. Excesso de passado, tristeza e depressão. Mas não é quase Então, impossível você viver só no momento presente? 100% sim. Acho Por que isso nem é que, saudável, eu por acho. isso que estudos dizem que você deve viver aí 10% no futuro, ou seja, pensar 10% no futuro, pouco. Por quê? Porque o que você faz hoje, você já está fazendo. Quando a pessoa fala, seja 100% intencional, você tem que pensar no futuro. Você não consegue ser intencional pensando só no agora. Então, 20% no passado, para você entender o que já foi, mas 70% no agora. Então, a maior parte do tempo, quanto mais no agora você está, mais tranquilo você fica, mais em paz, mais as coisas fluem para você. Futuro te ajuda a planejar. E isso pode ser uma percepção, né? Por que você trabalha? Para conquistar o dinheiro, É.
Por mais? Como ter Vamos uma lá. percepção de momento presente ao trabalhar e não só pensar no dinheiro, porque o dinheiro é algo futuro. Ah, então, mas, por exemplo, eu trabalho, um dos motivos que eu trabalho é pelo dinheiro, um dos motivos. Mas como que você faz isso? Você tem que fazer uma coisa que você não gosta. Faz agora. Liberdade, e se não me engano foi Sócrates que falou isso. Liberdade não é você fazer o que você não quer fazer. Na Que você verdade, quer fazer. liberdade não é você fazer só o que você quer fazer. Ah, eu sou livre, eu faço tudo o que eu quero fazer. Não. A verdadeira liberdade é você fazer e ter capacidade de se controlar para fazer o que você não quer fazer, mas que você sabe que você precisa fazer. Isso é ser livre. Você tem o poder de decisão. Quantas e quantas pessoas não decidem isso? E Elas a vivem no ritmo hipnótico. liberdade requer limites. Então, e a única coisa é sobre o essencialismo. Então, o que é o essencialismo? É parar para pensar o que de fato é importante. Porque você às vezes passa horas e horas e horas trabalhando, 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 e aí você descobre que tudo que você fez não era nem essencial. Você jogou tanto tempo fora. Então, ele ajuda você a, com essa única coisa, a focar naquilo que é de fato importante e parar de ficar preocupado, alucinando com o passado e com o futuro. Porque a maioria das vezes o que é passado é uma história que você conta, e se você olhar para o passado com pontos de vista diferentes, você consegue ressignificar ele. Ou seja, então não é uma história imutável. O que aconteceu, aconteceu, não pode voltar. Não, se você mudar a história, você muda o significado. E o futuro você não consegue prever. Você consegue planejar, mas não dá para saber quantas vezes você planeja ir para um lugar e aí acontece o imprevisto, não dá para chegar lá. Na verdade, o futuro ele ainda nem existe, para pensar. Então você não consegue comandar. Então, basicamente, esses dois livros são muito bons, os dois livros, viu? Storytelling, capítulo 9. Contar histórias? Você é um bom contador de histórias? Ou as pessoas não prestam atenção nas histórias que você vem contando? Eu tenho que assistir um filme que falaram sobre, acho que é Forrest Gump, se não me engano, que é o É contador de bem história. antigo esse filme. Dizem que é muito bom sobre essa questão de contar histórias. Bom, storytelling. Você tem suas histórias para contar ou você conta as histórias dos outros? Eu faço os dois. Storytelling é a arte, habilidade de contar histórias. Telling está no gerúndio. Então, eu preciso contar a história. Um dos melhores filmes que eu já assisti foi A Vida do Contador de Histórias de Tom Hanks, que é o Forrest Gump. É, A habilidade do personagem principal em cativar as pessoas ao contar uma história é algo incrível. Se você souber que existe uma história que é sua, mas você não conhece, você vai sair desses escombros e começar a construir essa história, ou melhor, fazer a existência. Pare de atrapalhar sua própria vida. Se você é um daqueles palestrantes, professores e usa o PowerPoint com 1000 escritas, ninguém suporta assistir a sua aula. As pessoas querem histórias para se sentirem atraídas. Antes de conhecer isso, em 2006, quando eu era instrutor do suporte técnico da rede do Brasil Telecom, eu dava treinamento e todo mundo se assustava com a minha aula e aprendia com muita facilidade. Eu também ficava surpreso, afinal eu estava apenas contando histórias. Mas esse era o segredo, contar histórias. histórias Vou te, conectam com a alma. vou te contar uma dessas histórias que é contada até hoje na Brasil Telecom. Antigamente, os clientes tinham a obrigação de ter um provedor de autentificação para acessar a internet. Um dia eu estava tentando explicar isso para uma cliente. Nessa época eu ainda era atendente. Eu tentava sempre clarificar e trazer o conteúdo da forma mais tranquila na linguagem da pessoa. Eu falava: olha, o provedor BR Turbo é isso, isso e isso. E ela dizia: eu não entendo porque eu tenho que pagar BR Turbo e Brasil Telecom. São empresas do mesmo grupo, mas cada uma faz uma coisa diferente. Eu falava: senhora, não é assim. A senhora tem que entender que a internet física que sai aí no seu cabo é a internet do Brasil Telecom. O provedor que a senhora paga é só a senha para te autentificar. E mesmo assim ela não entendia nada.
Aí eu falei, vamos para a analogia. Essa é uma forma poderosa de fazer storytelling, usando analogias, ou usando uma coisa mais poderosa, que é usando alegorias. Analogia é a comparação e alegoria é uma construção com umas figuras, com outras figuras. Tem uma diferença. Então eu expliquei para ela da seguinte forma: a internet do Brasil Telecom, a internet que a Brasil Telecom serve para a senhora, no seu fio de cobre é um rio. E o provedor BR Turbo é um barco. Então a senhora tem um rio disponível, mas para acessar esse rio a senhora precisa do barco. Isso naquela época era porque eu sei que hoje não precisa mais disso. Quando eu contei para ela essa analogia que inventei na hora, ela falou assim: Meu Deus, é por isso que as pessoas sempre falam navegar na internet. Eu nunca vou esquecer dessa ligação. Eu confesso que eu apertei o mute e dei um grito. Que história louca. Contei nos treinamentos e ela é contada até hoje, há mais de uma década, nessa companhia. O provedor é o barco e a internet é o rio. E aquela senhora fechou a analogia quando falou: é por isso que as pessoas falam que navegam na internet. Nós contamos uma história juntos. Quando você cria uma história, você faz as pessoas entenderem o que antes era aparentemente impossível. Há algo muito importante que eu fiz, faço e recomendo que você faça, que é construir a sua própria biografia. Homens e mulheres que estão escrevendo suas próprias biografias não vão pisar nos seus nomes, nem nos seus destinos, porque todas as vezes que eles escrevem e falam que vão fazer algo, eles vão mudar a história deles. Vou confessar algo para você que fiz uma vez. Larguei com um contrato de consultoria de R$ 80.000, ficava 4 horas por semana na empresa. E eu vou te falar, eu só tive coragem, só larguei esse contrato para ter uma história cabulosa. Ou seja, ele só se arriscou para ter uma história cabulosa para ele poder contar. Mas eu queria aquela história, mas eu queria aquela história. Foi dolorido, ninguém me apoiou, nem mesmo meu sócio na época, nem a minha esposa. E olha, que ela sempre me apoia. Sabe o que eu fiz? Larguei. E contar essa história me dá um enorme prazer. Sabe por quê? Porque eu não sou motivado pelo dinheiro. E tomar decisões como essa faz a minha história de vida ficar mais poderosa. Uma das proezas que eu consegui foi ser o executivo mais novo que o país na Brasil Telecom. Sabe o que isso me rendeu? Uma história poderosa. Não ter saído dessa mesma companhia quando eu poderia ter processado a empresa por ter sido agredido fisicamente por uma executiva acima de mim, faz a minha história ainda ser mais poderosa. Não ter continuado no escritório de advocacia faz eu ter uma história poderosa em relação a este assunto. Nunca ter processado ninguém na vida, mesmo sendo um jurista, me faz ter uma história poderosa. Ter me casado com a minha primeira e única namorada, a Ana Carolina, faz o quê? Faz eu ter uma história poderosa. Ter feito o lançamento do meu primeiro livro na Alemanha me deu uma história incrível, assim como dos meus outros 3 livros. Que história poderosa você tem? Qual é a história que você está contando? Você precisa construir 3 boas histórias. A sua história espiritual, profissional e principalmente a sua história pessoal que envolve a sua família. Agora eu te pergunto, Daiana, tá? As histórias deles são poderosas por quê? Porque elas, do meu ponto de vista, tá? Sempre tem um ponto de inflexão e de decisão que você falava, nossa, que surpreendente. Nossa, ele fez isso? Ah, não, duvido que faria isso. Ou seja, sempre faz algo inusitado que ninguém esperaria que ele fizesse. Para mim, as histórias deles só são poderosas porque ele acredita que elas são poderosas e faz com que elas se tornem poderosas. Quebrou Porque meu ele raciocínio. poderia simplesmente falar, putz,
Eu perdi 80 mil por não fechar um contrato e ficar remoendo isso pro resto da vida. Mas não. Ele falou, eu não quis os 80 mil, porque eu não sou dinheirista, porque eu não ligo pro dinheiro. E ele começou a colocar todo o valor que ele acredita em cima dessa história. É como se ele fizesse de um fracasso dele uma vitória. Porque ele acredita que isso foi uma vitória e não um fracasso. Então, se você diz que você está certo, você está certo. Se você diz que você está errado, você está errado. Porque você acredita nisso que você está falando. Eu já vi casos, você falando interessante, eu já vi casos que a pessoa fala assim, cara, eu dei minha empresa, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. E é E como uma interessante, forma vitoriosa, como uma forma de conquista, como uma forma generosa, caridosa, com toda aquela elegância. porque ninguém vai perguntar quando você fala que você é da sua empresa, se ela estava falida já. Eu dei minha empresa, deu, quanto que faturava? Tava quanto de lucro? Você sabia precificar, tinha quantos clientes? Porque às vezes você deu, na verdade, um elefante branco, né? E a pessoa fez o quê? Colocou na sala e terminou de quebrar a empresa. Então, mas só que aquele negócio que a Dai falou faz muito sentido. É como você conta a história. Porque Como esses outros você enxerga a sua detalhes, própria história. E você pode ressignificar a sua história. Se hoje ela é uma sim. história triste, você pode ressignificar e transformá-la numa história vitoriosa. Ó, vou pegar um Tudo exemplo. depende do ponto de vista. Até 4 semanas atrás eu estava relutando, não queria fazer umas coisas aqui em casa seu e tal, e a Dayana conversando. Hoje eu já estou fazendo lá e já estou pensando nas histórias que eu vou contar sobre aquele lugar que eu estou fazendo. Você tem filhos? Por favor, não deixe os seus filhos dormirem sem ouvir uma boa história. Eu vi uma pesquisa uma vez que se nós não contarmos a história para os nossos filhos antes de dormir, eles não desenvolverão a forma produtiva da imaginação. Seus filhos podem não avançar na vida por sua responsabilidade, sabia disso? Então conte histórias. Olha que legal isso daí, né? A gente tem um hábito de toda noite ler para o Matheus uma historinha. A gente já leu acho que uns 4, 5 livros para ele, né? Ah, muito mais, viu? Assim, livros às vezes até que grandes, livros de várias histórias da Bíblia, livros de outras histórias que não é da Bíblia. Inclusive eu tenho que achar o Alice que eu comecei a ler e não terminei, mas vamos lá. O storytelling é você comprometer a sua vida num trilho. É pegar um trilho de sucesso e contar essa história. Eu sei que o passado é um vagão que é muito pesado. Solte o pino e conte uma nova história. Refaça sua própria realidade. Não mentindo sobre o seu passado, mas deixando ele onde ele está e reescrevendo o seu agora para ter um futuro diferente. Simplesmente comece a contar sua história. Pare de papo velho usando desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Para Deus não existe ninguém mais importante do que você. E você precisa acreditar nisso. Você carrega uma partícula dele, aí dentro do seu coração, na sua alma. Quando você estiver medo de fracassar, fracasse. Porque a história vai ser diferente depois disso. O que a pessoa mais valoriza, umas nas outras, é a história e a ficha de fracasso. Quanto mais fracasso teve, mais sucesso tem, porque seu sucesso é a soma dos seus fracassos. Você precisa instalar esse drive mental para não ter medo de errar. Até porque é justamente através dos erros, seus e dos outros, que você mais aprenderá. Compreendido? Então tivemos o desafio anterior da leitura dos dois livros e agora O temos mais um Poder do desafio. Agora e o Essencial. Não, é do essencialismo, eu esqueci o nome. É A única a coisa. única coisa. A única coisa e O o poder do agora. Poder do Agora. E o desafio agora deste capítulo: comece a escrever a sua biografia abaixo. Escreva também 3 boas histórias, uma espiritual, uma profissional e uma familiar, que você tenha. Não invente histórias, mas escreva a sua história e faça ela se tornar interessante, com uma perspectiva que encante as pessoas. Isso daí é poderosíssimo, gente. Então, escrever 3 histórias. Quais são as histórias? É familiar, espiritual e Profissional. profissional. Eu lembro até hoje
Sim, uma das histórias. Não, vamos fazer a oração final, porque se eu for contar essas histórias, nós vamos ficar até as 8 horas da Que manhã. história? Amanhã eu conto, se eu lembrar, De tá como bom? me conhecer. Eu posso, ó, eu tenho que contar como. Essa é a... Eu tenho a primeira história, eu tenho história para contar de como é que eu conheci minha esposa. Eu tenho história para contar sobre repetição de padrão e maldições hereditárias. Pessoais, assim, pessoais, quando eu digo pessoal, é minha e da minha esposa, tá? Então, às vezes eu conto a história dela falando que é minha porque a gente é um. Ó, o Projetar Clima. Tem história para contar sobre sucessos profissionais. Tem história para contar sobre um cliente que eu demiti, que inclusive é o livro que nós estamos lendo. Ai, gente. Ou seja, tem história, mas é legal porque chega ao ponto de você saber e contar essas histórias. A Dai sabe exatamente disso. Aconteceu um negócio hoje, amanhã eu já estou contando história sobre isso. Gente, é viver o agora mesmo. É, Acontece, ele já aprende. transforma aquilo numa situação que ele está lendo no livro, ele consegue adaptar porque se encaixa, tem correlação. É incrível. E não é planejado. Eu começo a contar, dali a pouco entrou num assunto e falei, então, por exemplo, ontem aconteceu isso comigo, eu fiz isso, e aconteceu isso. E você, quantas vezes isso acontece na sua vida? Basicamente, a arte do storytelling, eu achei que ele ia falar isso, mas eu acho que ele evoluiu depois, o Pablo Marçal, nessa época aqui. Acho que ele estava muito novinho nesse negócio de coach aí, nesse negócio de influenciador digital. Mas o storytelling, o melhor que você faz é o quê? Conta uma história de um terceiro, depois você envolve a sua história na história do terceiro, e aí você joga para a pessoa que está te ouvindo. E você? Já teve problema assim, assim, assim? Principalmente quando você está falando numa palestra. Pegar um exemplo, José do Egito. Quantas vezes ele sofreu com maldição hereditária? E eu conheço uma pessoa que vive até hoje, alguns casos na vida, algumas situações na vida, que ela se sente excluída. Por causa do quê? Por causa de maldição hereditária. Mas, e você também? Quantas vezes você está repetindo o padrão porque seu pai não te deu carinho, seu pai não te deu atenção? Peguei a história de um terceiro, coloquei uma pessoa que eu conheço e agora eu pergunto para você. Você começou a enxergar. Resumir, é óbvio, né? Que em um minuto não dá para contar um storytelling adequado. Vamos fazer nossa oração então, para amanhã a gente continuar. Feche os vossos olhos, puxa o ar com o nariz. Sinta o poder do agora. Sinta nesse momento, se assim você puder e permitir, sua roupa tocando no seu corpo, a calça ou a bermuda que você estiver tocando nos sensores que existem ao longo da sua perna. Sinta a camisa ou a blusa tocando no seu braço, nos seus ombros, na sua barriga. Se você estiver em pé, sinta seus pés tocando o chão. Se estiver sentado, sinta também suas costas encostando no encosto ou a sua parte posterior da perna encostando na cadeira. Esse é o poder do agora. E que nesse momento presente, onde não preciso mais me preocupar, manter a má gestão da minha imaginação no futuro, que eu possa simplesmente ser e estar aqui presente. E nesse espírito de presença, vamos dar bom dia ao Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, mestre da paz. Os conflitos no mundo, os conflitos povoam todo o mundo. E nossa mente também. Quantas e quantas vezes não conseguimos nos libertarmos da mordomia, da facilidade, da modernidade. Nós estamos crescendo, evoluindo e nos tornando cada vez mais escravos da modernidade, escravos do pensamento acelerado, escravos dentro da nossa própria mente. Ajudai-me a ser semente de paz no mundo em discórdia. Que a paz que nos vem de vós seja vivida e aplicada neste dia de hoje, Senhor. Peço pelos povos em guerras, pela eminente ameaça da Terceira Guerra Mundial, pelos conflitos, pela paz no mundo. Trazei, Senhor, a paz ao meu lar e ao lar de todas as pessoas que estão conosco nessa live. Rezo em especial pelas famílias, pela paz
dos meus entes queridos, familiares, para que eu possa sentir a vossa paz no meu coração, independente da situação. Louvados sejam aqueles que promovem a paz, que eu possa me transformar em instrumento da vossa paz. Vinde, Espírito de paz. Como em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Que nós possamos nesse dia de hoje sentir a paz e a alegria de viver nesse momento presente. Um bom dia. Ó, o Nilson também por aí, Nilson Fabiano, bom dia, pessoal. Pode abrir seus olhos. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Você vê o que acontece quando você foge do agora? Você vai lá para o futuro e você acaba esquecendo de finalizar até a oração. Né? Beijo, pessoal. Ótimo dia, fiquem com Deus e amanhã continuamos aqui. Tchau, tchau, até amanhã.